Olá, eu sou a professora Conceição Previero, sou docente no CEUP-UBRA, e hoje nós vamos falar um pouco sobre bioeconomia, em especial, dada as potencialidades das espécies medicinais nativas e cultivadas, não somente no ambiente do Cerrado, mas em todos os biomas do nosso país. A bioeconomia pode ser definida como conjunto de atividades econômicas relacionadas às cadeias produtivas baseadas no manejo e cultivo da biodiversidade, com agregação de valor e geração de impactos positivos para o desenvolvimento sustentável local. Dentro do programa da bioeconomia, que foi criado em 2019 pelo Ministério da Agricultura, a proposição é manter, né, a questão dessa biodiversidade disponível em todos os biomas que nós temos no nosso país, mas cabe uma ressalva no contexto da importância da preservação desses biomas, de forma que essa biodiversidade seja preservada. E mais ainda, a preservação dessa biodiversidade há uma implicação positiva nos povos e comunidades tradicionais que vivem nessas regiões, dado em especial o uso, né, de plantas, parte de plantas que essas comunidades vêm fazendo ao longo do seu contexto histórico. Então, o programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, ele tem diferentes eixos, considerando essa diversidade de possibilidades que o próprio sistema, condição dos biomas onde estão inseridos esses povos, traz dentro dos arranjos das cadeias produtivas, que, de alguma forma, há grupos já mais organizados e outros que estão demandando essa organização dado o seu conhecimento. Então, a estruturação fica dentro de organizar as cadeias produtivas do extrativismo. Então, né, de novo, reforçamos, só teremos o extrativismo se a biodiversidade for preservada. A questão da produção das ervas medicinais, dado o uso e as possibilidades de desenvolvimento dessas cadeias produtivas, as aromáticas, né, nós temos diferentes espécies que hoje são utilizadas no que tange à alimentação, na culinária, tendo uma valorização grande até pelos grandes chefes que nós temos no Brasil. A questão dos azeites e chás especiais do Brasil. Nós temos diferentes espécies nos distintos biomas em que nós podemos estar fazendo uso dos azeites e os chás que são já, de alguma forma, trabalhado, processado por esses povos e comunidades tradicionais. Um outro são os roteiros da biodiversidade, as pessoas conhecerem como que são estabelecidos, como que é o dia a dia do contexto desses grupos sociais que nós temos, né, na região da Amazônia, no Cerrado. Então, eu ou qualquer um de nós poderíamos vivenciar o dia a dia dessas pessoas, dado que nós temos hoje no Brasil do turismo de base comunitária, onde você vai e vivencia o dia a dia dessas comunidades. Reconhecimento de sistemas agrícolas tradicionais, vale dizer que esses povos, dado o seu contexto histórico, a sua herança cultural, eles têm formas de produzir que tem que ser valorizada, que tem que ser reconhecida. E um outro ponto extremamente importante são a questão das energias renováveis para a agricultura familiar. Muitos desses processos que podem ser incluídos no programa de Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, faz-se necessário da energia. Né? Vamos dar um exemplo, a produção de polpas de espécies nativas, como que as pessoas vão
armazenar essas polpas nas localidades onde vivem, se não houver a energia, né? E aí fazer uso de energias renováveis, a energia eólica, a energia solar. E dentro, né, do programa foi estabelecido cadeias e arranjos produtivos, que dividiram em produção vegetal, produção pesqueira, produção agropecuária, comércios e serviços. O nosso foco principal da nossa fala, nós vamos estar direcionando para a questão da produção vegetal, dado as espécies, né, vegetais com potenciais medicinais. E dentro dos eixos prioritários no que concerne à produção vegetal, há uma identificação de possibilidades. É claro que no desenvolver um arranjo produtivo, muitas vezes você pode detectar ou já tem em desenvolvimento uma outra potencialidade, mas eles descreveram os fitoterápicos, a questão dos cosméticos, os corantes naturais, né, que hoje busca-se um contexto de uma alimentação saudável, então, por que não fazer uso de corantes naturais? As fibras, que são utilizadas em especial na riqueza dos nossos artesanatos, os nutracêuticos, alimentos em cápsulas, isso algo mais já elaborado pelas grandes indústrias, e demais insumos de plantas medicinais, que pode ser desde de produção de mudas, espécies que você pode trabalhar com sementes, a coleta de sementes para a produção das mudas das espécies nativas, como que é o processo de germinação. Então, um eixo prioritário no contexto das espécies medicinais, tanto cultivada quanto nativa, há um contexto muito grande a ser explorado e trabalhado. E para isso, nós precisamos reconhecer a sabedoria popular devido a estar intrínseco na vida desses povos, dessas comunidades tradicionais, o conhecimento dado a sua história, né? E tudo isso tem uma implicação na sociobiodiversidade. Como a própria palavra já diz, eu tenho uma biodiversidade que pode ou não ser garantida pela preservação dos nossos biomas, mas dentro dessa biodiversidade nós temos os povos que também compõem esse contexto. Então, o conhecimento popular, dado a sua propriedade intelectual, hoje já protegida pela legislação, tem que compor esses arranjos produtivos. E aí, né, para nós explicitarmos o contexto dessa cultura, desses elementos implícitos e explícitos que estão vinculados a esses povos, nós temos desde, né, da linguagem, os símbolos e rituais, os objetos, os gestos, o modo de trabalhar e mesmo de descansar, né? Nós temos povos no nosso país, vamos dar um exemplo, os indígenas, que a forma que eles descansam são em redes, né? Isso é algo que está implícito na sua história, na sua cultura, no seu modo de ser. A forma de falar, os objetos que são utilizados. Então, se nós pensarmos, né, um exemplo, as cabaças dentro de determinados povos são utensílios né, usados no seu dia a dia. E também nós temos os elementos implícitos da cultura, que vão desde as crenças, né, os medos, a visão do mundo, a concepção ética da vida, dentre outros valores. O que nós, né, verificamos num contexto histórico, quando nós temos acesso a essas comunidades? Em especial, o respeito pelos mais velhos, que traz, né, o seu conhecimento, algo que é passado de geração para geração, vinculado àquilo que eles vivenciam no dia a dia. A questão, né, desse respeito
trazendo as tradições, perpetuando essas tradições que vão desde a forma de se alimentar, a forma de produzir, a forma de fazer os seus remédios. Então, é impossível nós vincularmos a questão da bioeconomia se não estiver inserido nesse contexto os povos e comunidades tradicionais. O ser humano é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Assume a cultura como sendo essas teias e sua análise. Portanto, não coloca a ciência experimental em buscas de leis, mas como uma ciência interpretativa a buscas dos significados. O que né, se verifica e é real nesses povos e no ser humano? Nós carregamos na nossa essência significados que muitas vezes nós não nos perguntamos o porquê que nós fazemos determinado exemplo, alimento daquela forma, né? É algo que nós carregamos, dado aquilo que foi construído, não somente né, nas nossas vidas, mas as relações que foram carregadas dos nossos antepassados. Muitas vezes esses significados não precisam ter respostas vinculado até à questão da ciência experimental. Se satisfaz, se compreende, dado o ato, a ação, o qual eles são executados. Daí a importância de respeitar esses significados dentro desses povos. E aí, uma explanação, um contexto de definição do que seriam esses povos e comunidades tradicionais, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, né? Então, um quilombola reconhece um quilombola, um ribeirinho reconhece um ribeirinho, um geraizeiros reconhece os geraizeiros. Então, isso é algo que está vinculado em especial à questão cultural, que possuem formas próprias de organização que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Um outro ponto, dado a importância desse conhecimento, né, dessa herança que nós temos no nosso país, dados povos e comunidades tradicionais, para que esses povos sejam mantidos, preservados, é preciso que os seus territórios também sejam preservados. Nós podemos ter diferentes comunidades vinculadas, vamos pensar, aos indígenas, né, na região sul, na região norte do país, no Nordeste, e o vínculo que eles têm com esses territórios, muitas vezes, pode ter particularidades desses grupos sociais. Daí a importância da preservação desse território vinculado, né, à territorialidade humana. O ser humano tem o sentimento de pertencimento àqueles territórios, dada a sua importância do seu histórico, dos seus significados, da sua herança cultural. E como, né, menciona aqui, que foram transmitidos de gerações para gerações. E quem são esses povos no Brasil? Podemos ter outros, né, os povos indígenas, os quilombolas, comunidades tradicionais de matriz africana de terreiro, extrativistas, os ribeirinhos, os caboclos, os pescadores artesanais, os pomeranos, aqui vinculados aos povos, né, que vieram de outros países e se estabeleceram em regiões, né, do nosso país, dando a sua também identidade cultural, os seus valores que foram trazidos dos seus países, os geraizeiros, os torronzeiros, entre outros. O conhecimento das comunidades e povos tradicionais são produzidos a partir
de atividades e práticas coletivamente desenvolvidas e abrange desde técnicas de manejo de recursos naturais a métodos de caça e pesca, até o conhecimento sobre os diversos ecossistemas, propriedades farmacêuticas, alimentícias e agrícolas, e mesmo categorizações de espécies de flora e fauna utilizadas por essas populações. Então, né, vamos pegar na questão das propriedades farmacêuticas. Nós temos ainda regiões, né, claro, no nosso país, dado a extensão territorial, que o acesso, muitas vezes, à saúde pública ainda é quase que impossível, dada as distâncias, a questão de mobilidade, ao próprio isolamento de alguns desses povos e que se faz necessário, né, respeitar. E sempre eu me pergunto, né, se num tempo de hoje nós temos essa realidade, dado a saúde, né, como que seria isso há 100 anos atrás, ou, né, 50 anos atrás? Esses povos e comunidades fazem uso dos recursos, né, que eles têm disponíveis no seu entorno, que pode ser tanto da fauna quanto da flora, dado a elaboração de remédios caseiros para algumas mazelas detectadas na comunidade. Então, esse uso de partes de plantas, né, pelos povos é algo que é secular, né, muito mais do que isso, não somente num contexto do nosso país, mas de outros países. E vale dizer que ainda fazemos uso disso. Eu sempre falo que nós todos temos um pouquinho, né, desse conhecimento, e muitas vezes alguém se queixa do nosso lado, porque eu estou com dor de cabeça, porque eu, né, comi algo e não me fez digestão. Para quem carrega um pouco dessa herança, sempre tem uma receitazinha, olha, faz um chá disso ou daquilo que você vai melhorar. Então, isso é algo implícito na nossa cultura, na nossa vida, no nosso saber. E a sociobiodiversidade, né, dado os elementos que compõem essa sociobiodiversidade, o qual o homem faz parte, são bens e serviços gerados a partir de recursos da biodiversidade voltadas à formação de cadeias produtivas, de interesse de povos e comunidades tradicionais, de agricultores familiares, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, e asseguram os direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a qualidade de vida e do ambiente em que vive, né? O que nós percebemos, assim, na nossa trajetória, nos nossos trabalhos? Muitos desses conhecimentos, por inúmeras razões, foram perdidos, né? Então, faz-se necessário, eu sempre digo, nós reconhecemos aquilo que nós conhecemos. Então, daí a importância de nós falarmos sobre esse conhecimento popular, sobre a valorização desse conhecimento, para que isso seja em algumas comunidades, em alguns povos resgatados, e que possa, né, haver a continuidade desse contexto. Mas o Programa Brasil, né, Sociobiodiversidade, o que ele busca? É organizar essas cadeias produtivas que, de alguma forma, já estão estabelecidas nesses povos. Então, a partir de 2019, isso vem ocorrendo, em especial, né, na região da Amazônia, dada a riqueza da sua biodiversidade, mas também tem ações em outros biomas, mas não podemos eximir, num contexto desse, os povos que compõem essas regiões. E aí, nós temos, né, em todos os biomas, espécies potenciais nativas e cultivadas, os quais nós vamos dar agora alguns exemplos, no sentido de resgatar
a nossa memória, né, o nosso reconhecimento sobre algumas espécies. E dentro, né, do trabalho qual nós realizamos no seu UPI-UBRA, nós temos o que nós identificamos como uma farmácia viva, que tem como principal foco resgatar esse conhecimento e gerar multiplicadores, né? Então, nós recebemos grupos de pessoas nessa farmácia viva, a qual nós né, realizamos vários trabalhos. Nós fazemos doação de mudas, nós fazemos doação de parte dessas plantas que as pessoas fazem uso. E é muito bacana você ver as pessoas, ao receber né, as folhas do capim-santo e resgatar na sua memória afetiva o contexto da relação que ela tem com aquela planta, né? Então, isso, nós também buscamos esse resgate dessa memória afetiva no sentido de quem está fazendo uso, né? E disponibilizamos para todas as pessoas as quais nos procuram. No contexto da Política Nacional de Assistência Farmacêutica e do SUS, né, a farmácia viva compreende todas as etapas, desde o cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento de plantas medicinais, a manipulação e a dispensação de preparações magistrais e oficinas de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, há um contexto que é atendido pelo próprio Sistema Único de Saúde no nosso país, que reconhece a importância dessas farmácias vivas. E nós temos em alguns estados, em alguns municípios, farmácias vivas que trabalham, né, em parceria com o sistema de saúde dos municípios ou do estado. Isso acaba dando uma importância onde se associa, muitas vezes, um tratamento, né, convencional com um tratamento com práticas integrativas como a fitoterapia. Então, há unidades de saúde no país que mantêm a sua farmácia viva. Então, o médico prescreve qual é a planta ou parte dessa planta que ela vai ser utilizada. Quer seja uma planta in natura ou algo já que sofreu, né, uma droga vegetal seca, para poder as pessoas fazerem uso. E aqui algumas imagens, né, do nosso ambiente, da nossa farmácia viva. Nós temos catalogado mais de 50 espécies, as quais nós cultivamos. É claro que esse ciclo é variável, dado as condições, né, do período nosso de seca ou de chuva, mas são mantidas, né, essa diversidade, e eu entendo isso como um patrimônio, dado a importância e a relação que eu vejo no meu dia a dia, o qual as pessoas que chegam a esse espaço têm. Aqui são, né, mostrando as variedades, as diversidades. Nosso formato é um formato de mandala. Nós temos outros ambientes que nós produzimos também, e entre, né, uma área e outra, nós intercalamos com madeira para criar até um ambiente propício para a produção e manutenção dessas espécies. E aqui eu vou mostrar, para destacar, né, para nós nos enxergarmos, né, nas espécies que são apresentadas. Temos tantas outras, né? Então, a babosa, uma planta bastante resistente às nossas condições climáticas, muitas vezes em condições, né, do nosso período de verão, ela se mantém. Aqui uma outra imagem. O capim-santo, muito procurado pelas pessoas, às vezes dado um grau de ansiedade. E aí o próprio aroma, né? Quando você faz uma infusão, né, um chá, dado a algumas espécies nativas, no momento daquele preparo, você verifica que já há todo um contexto, né, de resgate, de memórias,
e é como se aquilo já fosse, né, fazendo o resultado, trabalhando aquilo que as pessoas estão procurando e buscando. E remete isso ao avô, ao bisavô, a alguém que um dia fez para a pessoa, acaba sendo muito positivo dentro, né, de uma saúde também mental. Aqui uma outra imagem. Essas imagens são todas nossas, né, dos nossos ambientes produtivos. Nós trabalhamos num sistema de policultivo, muitas vezes integrado com o sistema agroflorestal. O hortelã, né, aqui uma imagem onde nós plantamos o alecrim, mais o hortelã. Aqui, né, para vocês verem, nós temos um sistema de agrofloresta sendo estabelecido e temos, né, o cultivo do hortelã. A erva cidreira, a verdadeira, né, que também é conhecida como melissa. E como que nós fazemos, né? Quando nós temos um ciclo máximo de produção, nós coletamos o material dentro dos critérios, né, de higienização, nós fazemos o processamento desse material. O que seria esse processamento? Desidratamos e acondicionamos, né, embalagem em locais escuros, e na medida que as pessoas vão nos procurando, nós vamos fazendo a doação desses materiais, os quais, né, nós processamos. Então, seria o que é identificado como a droga vegetal seca. Né? Aqui uma outra imagem com uma abundância bastante expressiva. É claro que ela tem uma vegetação maior no nosso período de inverno, de chuva, mas são preservadas, mantidas durante todo o ano. O jambu, que é uma espécie também bastante apreciada na culinária, na região norte do país, e que também é utilizada na medicina popular. Aqui as inflorescências, nós fizemos uma conserva dessas inflorescências. O gengibre, com as suas diversas utilidades, tanto na culinária quanto na elaboração de algum remédio caseiro, e nós também produzimos ele nos nossos ambientes de cultivo, com práticas agroecológicas. O açafrão da terra, né, bastante conhecido pelas pessoas da nossa região, e existem formas, né, bastante popular no seu processo, e nós fazemos, né, desse mesmo formato. É claro que no atendimento, né, do que preconiza a questão da higienização, para que nós tenhamos um alimento e um remédio puro e tenha, né, a sua vida útil de prateleira. Aqui todas as etapas. O capim-rosário, né, que as pessoas buscam para infecção urinária, né, então nós conseguimos resgatar umas sementes e aí produzimos, já fizemos doações dessas sementes. A tansagem também classificada como uma planta alimentícia não convencional, mas também com uma produção, né, expressiva. Nós estamos agora fazendo as mudas via sementes para ter uma produção maior. Os manjericões, nós temos vários tipos de manjericões, né, tanto utilizado na culinária, mas também para a produção de xaropes, alguma infusão. Esse é a alfavaca cravo. E aí, algumas espécies nativas, né, que é de conhecimento dos povos. O pequi, além da sua apreciação como alimento, também utilizado na medicina popular. E dado, né, o seu sistema produtivo, nós temos a produção do pequi na época mais árida do nosso estado, da nossa região. Temos, né, diferentes formatos, tamanho, às vezes tem a variabilidade de cores dos caroços. Aqui a semente, que também é extraída, o óleo medicinal. A sucupira, além, né, da sua beleza, da sua exuberância, uma planta que as suas favas, né, são utilizadas na medicina popular.
aqui para destacar, mostrando, né, as sementes. A macaúba, né, a macaúba é uma espécie que tem, não só ela, né, como as outras, dentro da questão dos desmatamentos, para a implementação de projetos agrícolas, são espécies que são, né, derrubadas, e há relatos de mulheres de algumas regiões que eles tinham a matéria-prima da macaúba como produção de extração de óleo, e hoje isso diminuiu muito frente ao desenvolvimento. Nós temos, aqui até tem o portal da macaúba, na Universidade Federal de Viçosa, que eles têm um trabalho bastante expressivo no que tange o uso do óleo da macaúba, até para a parte, né, de aviação. A cagaita, né, acho a espécie belíssima, que ela, no auge da sua florada, o fruto, né, o baru também, uma outra espécie que, além, né, de hoje ser utilizada como um petisco, extração de óleo, as suas características medicinais. Aqui a semente. O murici, também apreciado em sucos, sorvetes, mas também usado na medicina. Aqui o fruto. O buriti, né, algo assim, uma espécie totalmente aproveitável, desde as folhas para o artesanato, os caules das folhas, né, para elaboração, às vezes, até de móveis, e dado o apreço dos povos e comunidades tradicionais, onde há o buriti, né, a região, né, vale destacar o livro, né, Grande Sertão Veredas, que foi bastante valorizado a questão do buriti. Então, o fruto, né, já sem a casca. Aí nós temos o xixá, também uma espécie bastante frondosa, que tem uma frutificação belíssima, e também seu fruto tem potencialidade medicinal. O babaçu, né, que é algo bastante característico da nossa região, principalmente no nosso estado, na região norte, dado, em especial, ao movimento das mulheres, né, que trabalham na coleta e na extração das amêndoas e que fazem os artesanatos. Então, é algo bastante expressivo e mostra, o babaçu é a simbologia de que essas espécies nativas, né, tanto no uso da medicina popular, quanto na questão como alimento, produção de artesanato, tem o envolvimento de povos e comunidades tradicionais. Então, o babaçu, para mim, tem a simbologia, né, da perseverança, do trabalho da organização dessas mulheres, desse movimento que existe, tanto aqui no Tocantins, né, quanto também no Maranhão. Eu digo que é um fruto da resistência dessas mulheres. E aqui mostrando, né, uma quebradeira e a amêndoa. Eu agradeço, né, a oportunidade. Penso que todos nós temos responsabilidade sobre a preservação dos nossos biomas, dado não somente, né, a forma racional de uso, mas a representatividade que isso traz para nós, como gente, como pessoa. Agora, quando nós pensamos nesses povos e comunidades tradicionais, o qual fizeram e fazem da sua vida o vínculo com esses territórios, nós temos ainda mais responsabilidade sobre isso. Muito obrigada.